Era a minha próxima pergunta aqui, né? Era pra ele perder dinheiro por empatia, né? Tipo, todo mundo perdeu o emprego na pandemia. Então, assim, basicamente vira aquela coisa assim, se todo mundo perdeu emprego porque os estados fizeram lockdown e proibiram as pessoas de trabalhar, quem conseguiu trabalhar porque trabalhou online, por exemplo, 2020 foi o meu melhor ano pra gente profissional. Não, mas eu tenho que ter vergonha porque outras pessoas estavam... Então, assim, isso não tem uma coisa a ver com a outra. Usam muito empatia, que eu detesto essa palavra, porque virou... Não é nem que a palavra é ruim em si, mas ela ficou sendo utilizada de uma forma péssima, que é a empatia vazia, que é se colocar no lugar do outro, mas na verdade não. Empatia não é isso. Essa que eles falam, né? De falar, vamos ter empatia pelas pessoas que perderam o emprego. Eu tenho empatia pelas pessoas que perderam o emprego, mas isso não vai fazer com que eu tenha vergonha de ganhar dinheiro, porque o dinheiro que eu ganhei eu não tirei de ninguém, eu não deixei ninguém mais pobre. Eu criei valor e riqueza. Inclusive, você pode ter ajudado ela de alguma forma, né? Eu não tenho dúvida, por exemplo, que a Amazon ajudou, porque o governo já queria que todo mundo ficasse em casa. E o cara entrega tudo em casa no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Facilitou, no mínimo, a vida de todo mundo. Com preços mais baixos, então ele facilitou pra muita gente. Facilitou a vida do cara, o cara quis... Eu mesma coloquei a Cursology no ar e preciso de um servidor. O servidor que a gente usa hoje é a AWS, né? Que é da Amazon. E, enfim, existem várias coisas que eles fazem e que outros bilionários fazem. Mas eu acho que o principal é entender que a economia não é jogo de soma zero, que essa história da desigualdade, que é um outro ponto Era o que eu ia falar agora. O grande problema que eles falam é a desigualdade. Então, o fato da pessoa ter muito e uma outra ter bem menos. Mas não é isso, Então, né? Mas o ponto é justamente esse. A gente fica sensibilizado, digamos assim, porque é normal. Ninguém quer... gente, presta atenção. Ninguém quer que outra pessoa esteja passando fome. Ninguém quer isso. A questão é, por que ainda existe fome em alguns locais como o Brasil, como os países na África, porque você tem principalmente um Estado que atrapalha. Então, os lugares que têm menor liberdade econômica, em que o Estado se mete mais, que você tem mais dificuldade, que o ambiente de negócios é pior, as pessoas têm mais dificuldade para ascender. Então, não necessariamente a desigualdade é ruim. Então, se você vê, a desigualdade nos Estados Unidos é muito maior do que na Etiópia. Era o que eu ia falar. É muito maior do que no Afeganistão. Só que todo mundo quer viver nos Estados Unidos, que tem um PIB per capita 8.000% maior do que esses países pobres. Então, não é exatamente a desigualdade que tem que ser atacada, é a pobreza. E as pessoas acham que desigualdade é pobreza. Tem diminuído, inclusive, né? É o que Nunca foi tão pequena na história da humanidade, né? Então... E o pessoal ainda culpa o capitalismo pela pobreza, sendo que o capitalismo apenas herdou a pobreza de tempos anteriores. Que é natural do ser humano. A gente nasce pobre, pelado, chorando, com frio, sem nada, entendeu? Todo o resto é conquistado ao longo da vida e não vem de graça. Mas voltando ao ponto da desigualdade, existe o coeficiente de Gini, que é uma medida usada para você ver a desigualdade entre países, e o coeficiente de Gini tem algumas peculiaridades que não me agradam muito, como, por exemplo, eles não consideram remuneração de políticos e servidores públicos no cálculo da desigualdade, porque não interessa, né? São os políticos que usam, eles resolveram se excluir da conta. E eles também colocam, nesse coeficiente, que todo uso de recurso público diminui a desigualdade. Que não é uma verdade. O que não é verdade, né? Tem países onde o recurso público... realmente super ajuda, né? Pois é, tem países onde usam melhor o recurso público, mas não é o caso do Brasil. Aqui a gente gasta muito, a gente chega a gastar em percentual do PIB quase 47%, 35% vem de impostos, se endivida em mais 12% para gastar, e o serviço público fica muito abaixo do que seria o interessante, pra gente poder falar, não, realmente, esse gasto ele tá compensando. Mas pegando até o próprio dado do coeficiente, né, já fazendo esse disclaimer aí de que a maneira de cálculo deles não é a mais adequada, na minha opinião, a gente vê, por exemplo, que Singapura é mais desigual que o Sudão do Sul. Singapura tem uma renda per capita de mais de 60 mil dólares. O Japão é mais desigual do que o Niger. Em Singapura eu vi outro dia que de cada 6 famílias, uma é milionária. Então é uma desigualdade com muita gente rica. E hoje é o país com maior liberdade econômica no mundo. Será coincidência? Será que essa correlação não tem nada de causalidade, né? Fico me perguntando. Mas aí você vê que o Japão é mais desigual que o Niger, a Austrália é mais desigual que o Kosovo, o Reino Unido é mais desigual que Bangladesh, os Estados Unidos são mais desiguais do que a Venezuela e Cuba. A Nova Zelândia é mais desigual que a Etiópia, a Espanha é mais desigual que o Nepal, o Canadá é mais desigual que o Timor-Leste, o Brasil é mais desigual do que vários países da África subsaariana, como por exemplo Ruanda, Sudão, Moçambique. Mas
Mas aí eu quero perguntar pra quem tá nos ouvindo, né? Você prefere morar no país mais igualitário, como por exemplo a Venezuela, onde muita gente é pobre igual, Todo exceto mundo aquele passa pessoal do fome. governo? Ou você quer morar num país que, embora muito desigual, o pobre tem uma melhor qualidade de Uma vida? mobilidade maior social, E chance de né? ascender socialmente, como é, por exemplo, o caso de Singapura, né? Ou um exemplo mais próximo, dos Estados Unidos, pô.